Olá, está no ar o programa Viva Melhor, trazendo informação para melhorar o seu dia. Hoje vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, que agora em agosto completa 18 anos. A lei foi um marco e tornou mais rigorosa a punição para agressões contra a mulher, principalmente quando ocorridas dentro de casa. Para falar sobre esse assunto aqui comigo, Tânia Tait, ela que é uma das fundadoras e atual coordenadora da ONG Maria do Ingá Direitos da Mulher. O Viva Melhor está começando. O Viva Melhor de hoje fala sobre a Lei Maria da Penha, que agora em agosto completa 18 anos. Para falar sobre a importância e os impactos dessa lei, aqui comigo no estúdio, Tânia Tait, seja muito bem-vinda. Obrigada por estarmos juntas novamente, né? Eu te acompanho desde o programa do rádio. Verdade. E sempre trazendo informação relevante para toda a comunidade. Parabéns. Isso mesmo. Obrigada, Tânia. A Tânia, ela é escritora, ela é jornalista. Que mais que você é? Você é muita coisa. Muito versátil, né, Tânia? Professora aposentada da UEM. Olha aí. E ela também, e é o que a gente vai ter mais aqui hoje na nossa conversa, ela é uma das fundadoras e atual coordenadora da ONG Maria do Ingá Direitos da Mulher, que já existe em Maringá desde 2001, você 2001, falou? Isso, então, exatamente. Anos antes, uns 5 anos antes da criação da Lei Maria da Penha. Exatamente. Nós tivemos a ideia de formar a ONG no final dos anos 2000 para poder fornecer informação para as mulheres, porque a gente percebia assim, que as mulheres não tinham informações sobre violência, sobre como proceder, sobre como ir à delegacia da mulher, e era tudo muito limitado. E aí nós tivemos essa ideia e começamos a realizar esse trabalho. As palestras eram geralmente em escolas ou igrejas, algumas empresas também começaram a nos convidar, e esse trabalho foi sendo ampliado. Caramba. E hoje nós estamos com 23 anos. 23 anos. E atendemos o estado do Paraná todo. A gente começou aqui em Maringá, mas a gente atende o estado todo. Então, basicamente, vocês levam informações para os mais diversos lugares, com palestras, oficinas, é isso? Oficinas, rodas de conversa, cursos. Uhum. Aonde que vocês estão? Vocês estão dentro? Nós tiramos a sede. A gente não tem sede fixa porque implica em custos adicionais de aluguel, telefone, funcionário. Então gastos, né? Nós não temos uma sede fixa. Como agora com a internet facilitou muito, todos os nossos contatos são via internet. E aí nós também temos as parcerias com associações, com algumas igrejas, entidades sindicais que nos emprestam salão, emprestam os auditórios para a gente realizar as atividades. Então, agora falando, né, da Lei Maria da Penha, vocês dentro da ONG, eu acho que vocês conseguiram sentir na pele a diferença até de como trabalhar e dessas informações sobre violência da mulher. Teve o antes e o depois da lei? Teve, isso ficou muito claro para nós, porque como nós começamos no início dos anos 2001, não existia a Lei Maria da Penha. Existia apenas a Delegacia da Mulher e naquela época funcionava da seguinte forma: a mulher ia na delegacia, fazia o boletim de ocorrência e ela mesma levava o documento para o marido, a intimação para ele comparecer, ou seja, corria o risco de apanhar novamente. Quando chegava até o juiz, que era muito difícil chegar, a punição era uma cesta básica. Então penalizava mais uma vez a família tirando a cesta básica. E a violência era muito recorrente, né? Eu me lembro de uma das primeiras palestras que nós demos em uma escola, que uma senhora muito pequena assim chegou para nós no final pedindo ajuda, porque ela disse que apanhava do marido, só tinha 2 filhas, na época não tinha estudado, não tinha trabalhado, então ela não sabia o que fazer. E ela sabia que ela ia apanhar dependendo da forma como ele abrisse o trinco do portão. Mas isso nos deixou assim, muito entristecidas, porque a gente só tinha o que para dizer para ela na época? Você vai lá na Delegacia da Mulher.
E era muito pouco, né? A dificuldade até de orientar De essa orientar, mulher. porque a delegacia, nos anos 80, ela foi uma grande conquista para as mulheres, Certo. né? Tanto que ela atendeu as mulheres, é um lugar especializado para ouvir as mulheres, para registrar as ocorrências, mas ela tem os seus limites, porque dali para diante, o que acontece com essa mulher? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma estrutura que mexeu com todo o setor público de modo geral, porque além de ter a justiça, de ter a parte da polícia, que são as delegacias, de mexer com o juizado, porque tem juizado da violência doméstica, ela também mobilizou a área de saúde para identificar os casos de violência e mexeu com toda essa estrutura social. E isso é muito importante, porque aí fortalece a mulher, porque a mulher que é agredida, ela se sente muito solitária, porque ela não tem a quem recorrer. E muitas vezes ela fica com vergonha daquela agressão, ela esconde. Quantas mulheres falam que caíram da escada, ou que o rodinho entrou no olho, ou que esbarrou em uma parede? E muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes é uma violência sofrida que ela fica envergonhada de comentar. Então, naquele período foi muito importante. E a lei fez isso, ela cobrou do setor público uma posição de defesa das mulheres. E é uma mudança que tem que ser feita ainda, né? Nós estamos aqui em 2024, que é a mudança cultural, que ela é muito difícil de ser feita. O que a gente viu nos últimos anos? Um aumento da violência contra a mulher e um aumento do feminicídio, que é o caso mais grave da violência. E a gente tem percebido que acontece numa faixa etária de mulheres e homens jovens. Caramba! Então tem alguma coisa errada nesse miolo. A mudança cultural, ela tem se dado muito lenta, né? No começo, lá nos anos 1980, 90, 2000, o que se ouvia muito é que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Certo. A Lei Maria da Penha acabou com isso, porque você pode, inclusive, fazer uma denúncia anônima. Você não precisa se identificar se você vê que o seu vizinho está espancando a sua vizinha. Porque antigamente, o que as pessoas faziam? Fazer de conta que não estava ouvindo. Sim. Né? Hoje não, você pode fazer uma denúncia anônima. Isso tudo foi em decorrência da criação da Lei Maria da Penha. Em relação aos números, antigamente, né, antes da lei, eu acho que a mulher até nem denunciar, às vezes, muitas vezes a maioria nem denunciava. Você falou do aumento da violência, mas também houve um aumento do registro. Exatamente. As mulheres começaram a se sentir mais encorajadas, exatamente porque tem uma estrutura de apoio às mulheres. Só que a gente sempre faz uma ressalva. No Paraná, nós temos 399 municípios. Temos apenas 20 delegacias da mulher. Na maioria dos municípios não existe um centro de referência de atendimento às mulheres em situação de violência, que é o CRAM. Entendi. Isso existe nos municípios maiores. Nas cidades muito pequenas, o que a gente vê? Que quem atende são as assistentes sociais. Delegacias, muitas vezes, tem um policial, que é amigo de toda a cidade. Sim. E como que nós percebemos isso? Nessas palestras que a gente foi dando pelo interior do estado, que aí nós fomos observando essa situação. Como que aquela mulher que mora numa cidade pequena, que é agredida pelo marido, ela vai sair daquele círculo da violência. É muito difícil. E também outro ponto importante da lei é que ela mostrou para nós o que é a violência, né? Porque antigamente a gente achava que a violência era só física. Né? Aparecia lá o olho roxo, a costela quebrada, o braço quebrado. A Lei Maria da Penha, ela trouxe outros tipos de violência. Então ela mostrou que existe violência psicológica, emocional, violência moral, violência patrimonial, que eram situações que as pessoas viviam, mas não tinham a noção de que aquilo era uma forma de violência. Até pela questão cultural mesmo, de ele me bate de vez em quando, mas ele é um marido bom, ele deixa a geladeira cheia, nunca faltou nada em casa. Então tinha também esse tipo de desculpa naquele período, né? E quando você começa a conversar com as mulheres nas rodas de conversa, vai dando muita tristeza, porque você vê que há muita infelicidade em alguns casos, né? Eu acho que a lei, ela ajuda as mulheres a se fortalecer. Tem um documentário que foi feito em Maringá, chamado Silêncio das Rosas. Ele é muito interessante, ele aborda tanto violência contra a mulher como feminicídio. Além de colocar o pessoal do setor público e das entidades falando, ele também coloca depoimento de mulheres que sofreram violência e saíram dessa violência. Então é muito interessante como elas conseguiram sair da violência, né? E conseguiram reconstruir as suas vidas, porque muitas estavam fadadas a serem mortas.
É muito pesado, é uma situação pesada. Sair, né? Eu trouxe aqui no programa, a gente já trouxe uma psicóloga, inclusive, falando sobre esses tipos de violência que você citou, né? Como é difícil sair desse ciclo, né? É difícil e muitas vezes a pessoa não se enxerga, principalmente na violência psicológica ou emocional, como nós chamamos, a pessoa não percebe que está dentro daquela violência. Ela costuma ser chamada de burra, costuma ser chamada de incompetente, ouve todos os dias que ela não sabe fazer nada e ela acaba aceitando aquilo e não se percebe dentro dessa violência. Teve casos de mulheres que depois que saíram de um relacionamento que elas falam, nossa, eu sofria violência e não tinha percebido. Então a Lei Maria da Penha, ela é muito interessante. Quando a gente começa a ler detalhadamente todos os tipos de violência, o que tem em cada um, você mesmo fala, puxa vida, olha só. Né? Então muitas mulheres passam por esse. E o que é muito interessante do trabalho que nós temos feito é que nós ouvimos muitos relatos. Quando nós começamos a explicar sobre a lei, as próprias mulheres que estão assistindo começam a contar suas histórias de vida. Caramba. E tem histórias assim super interessantes de superação, mas também tem histórias muito tristes de pessoas que ficaram dependentes de remédios, não conseguiram se reerguer. Então tem os dois lados, né? Tem uma senhora que falou para nós assim, ela devia estar na época com 70 e poucos anos, que ela foi chamada de burra a vida toda. E ela falou, bom, então devo ser burra mesmo, né? Não sei fazer nada, tudo certo. Aí diz ela que quando o marido morreu, ela teve que se virar, fazer as coisas, e ela descobriu que ela não era burra. Então você percebe, ela ficou 50 anos da vida se limitando, não podendo desenvolver os seus potenciais, porque ela estava dentro de uma violência psicológica e não tinha noção, né? Então isso tudo é muito complicado, porque você está lidando com relacionamento humano, com pessoas, então tem que ter muito tato, muito cuidado. Acolhimento é uma palavra assim, que parece simples, mas não é, porque é difícil você conseguir trazer as pessoas. E tem muitos exemplos, né? Teve um caso que também chamou muita atenção de uma moça nova, jovem de 19 anos, estudante universitária, nos procurou porque ela queria só desabafar. Ela não quis ir na delegacia, não quis ir no CRAM, ligou para nós e perguntou se a gente podia ouvi-la. Tudo bem, a gente ouve, né? Nós temos também psicólogas voluntárias, advogadas voluntárias na ONG. Aí nós ouvimos. Aí ela falou para nós que ela começou a namorar o rapaz, e ela começou a achar ele estranho, né, com umas coisas que ela não gostava muito, com 9 meses terminou. E aí ele se mostrou, ele começou a persegui-la. Todos os lugares que ela estava, ele ia. E aí ela falou que ela decidiu ir embora. Então essa moça teve que trancar a faculdade, ir embora da cidade. Mudar todo um planejamento. Toda, né, a vida dela, porque ela estava sendo perseguida. E no fim ela fez bem, porque a gente não sabe o que essa pessoa pode fazer, né? Então é algo muito assim. É quando nós falamos, pessoal, quando ouvir um não, vai embora, vai cuidar da sua vida, não vai perseguir a outra pessoa, né? Se você perceber os dados, olha, quase 80% das mulheres vítimas de agressão é dentro dos seus relacionamentos, pelos seus conhecidos, por parceiros ou ex-parceiros, mas é ali dentro do relacionamento. Por isso que é algo tão difícil da gente lidar. E quando o setor público se envolve e também faz esse acolhimento, aí melhora a vida das mulheres, né? Porque elas criam força. Por exemplo, nós temos a Patrulha Maria da Penha em Maringá, que é o 153. Quando eu vejo a patrulha andando pela cidade, me dá um alento, porque está escrito bem grande, Patrulha Maria da Penha. Então as pessoas vão saber que ali está uma patrulha. Olha que legal! Criada para proteger as mulheres. Ela foi criada em 2017, aqui em Maringá. Então isso é algo importante. Então, quando eu falo que mexe com o setor público, são esses mecanismos que são criados para fortalecer esse combate à violência contra a mulher. E nós costumamos dizer que Maringá tem esse privilégio. Tem várias entidades que atuam no combate à violência contra a mulher. Tem a Delegacia da Mulher já desde os anos 80 e tem a Prefeitura. Primeiro foi com a Assessoria da Mulher em 2001, depois com a Secretaria da Mulher em 2005, depois criou o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. Então a gente já tem essa estrutura de apoio. Tudo depois da lei, né?
Tudo depois da lei. Que legal. A assessoria e a secretaria foi antes. Foi antes. Foi antes. A gente está batendo um papo bem legal aqui com Tânia Tait, que é uma das fundadoras e atual coordenadora da ONG Maria do Ingá Direitos da Mulher. É uma ONG de apoio, né, de informação para essa mulher, principalmente relacionado à violência doméstica. A gente continua com essa conversa aqui e todas as mudanças que a Lei Maria da Penha trouxe para a vida, né, das mulheres daqui a pouquinho, depois do intervalo. É coisa rápida. Voltamos com o nosso Viva Melhor. Hoje o tema é Lei Maria da Penha, que completa 18 anos em agosto. Para conversar sobre esse assunto, Tânia Tait aqui ao meu lado, escritora, jornalista e está aqui à frente da ONG Maria do Ingá, aqui em Maringá. A gente vem conversando e eu achei muito legal das mudanças, né, que você falou, Tânia, principalmente depois da Lei Maria da Penha, e a gente viu as mudanças na prática que aconteceu aqui em Maringá. Né? Queria que você reforçasse. Se uma mulher está passando por uma situação dessa, né? Uma violência doméstica, hoje existem ela pode recorrer a vários locais. Começando pelo 153, é isso? 153 é o telefone da Patrulha Maria da Penha. Isso em casos de emergência. Caso de emergência. Mas ela pode procurar a Delegacia da Mulher, que é a porta de entrada. Mas se ela também quiser um atendimento especializado com uma advogada, psicóloga, para conversar, para ser acolhida, ela pode procurar o CRAM, que é da Secretaria da Mulher. Tá, reforça pra gente, o CRAM é da Secretaria, Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência. Entendi. Tá, então lá eles têm psicóloga e assistente social que dá esse apoio para as mulheres. A delegacia pode direcionar também? Também, a delegacia também direciona. Tá. Além disso, existe um protocolo em Maringá que foi criado, que é de atendimento às mulheres em situação de violência, que compromete todas essas instâncias. Então, uma porta de entrada podem ser os hospitais também, como o HU, por exemplo, que tem lá o protocolo. A gente comenta sempre sobre a importância da área de saúde, porque é ali que pode ser identificada a violência mais grave, né? Teve um dos depoimentos daquele documentário que eu te falei, a moça chegou no hospital muito machucada e a médica que a atendeu desconfiou. E a médica fez a denúncia. Então ela salvou aquela moça, porque ela realmente a violência era recorrente e estava aumentando cada vez mais. A Lei Maria da Penha, nosso ponto de vista, ela retirou a violência do âmbito privado, do âmbito de dentro de casa, da história de que em briga de mulher ninguém mete a colher, e colocou sob a responsabilidade do setor público. Então esse é um grande mote da Lei Maria da Penha, porque as mulheres em situação de violência, elas se sentiam muito sozinhas, isoladas, e agora elas têm esse apoio, e elas precisam buscar ajuda mesmo, né? Nós costumamos avisar nos nossos eventos, mulheres, não fiquem sozinhas, busquem ajuda. Porque hoje tem apoio, tem onde buscar ajuda. Então, realmente não pode se isolar. E como nós também fazemos parte do Conselho da Mulher, que é o conselho que fiscaliza as políticas públicas, se as mulheres não forem bem atendidas em algum lugar, é solicitado que encaminhe para o Conselho da Mulher, porque aí o Conselho da Mulher vai verificar o que está acontecendo no atendimento. Então, tem essa rede. Hoje tem uma rede de apoio maior, grande. Né? Mas como eu te disse, Maringá é uma situação especial. Né? Aqui a gente tem, além da ONG Maringá, tem o Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques, tem o Fórum Maringaense de Mulheres e tem outros coletivos e grupos de mulheres que atuam também na defesa dos direitos das mulheres. Então todas podem contribuir para encaminhar, para ajudar, né? Para fazer com que a mulher sinta acolhida e não pense que está sozinha. Isso. Porque esse é o grande problema. Aquela história que eu comecei te contando da senhora que disse que sabia que ia apanhar quando abrisse o trinco do portão, ela nos deixou muito triste aquele dia, porque a gente só tinha a Delegacia da Mulher para encaminhá-la. E do jeito que ela já estava destruída, ela precisa de apoio psicológico, precisa de apoio jurídico, precisa de muito apoio. Né? Olha que legal. E hoje a gente falaria diferente, a gente tem para onde encaminhar. Teria como encaminhar aquela senhora, né? Isso.
Então, a Lei Maria da Penha trouxe todo esse apoio para essa mulher que, de alguma forma, está sofrendo uma violência que não é só física, como você bem falou, né? Psicológica, patrimonial, tem sexual, também. Física, que são as violências que, quando a gente começa a ler, inclusive é um detalhe importante para nós, né? Mais de 90% das pessoas no Brasil sabem que existe a Lei Maria da Penha, mas não conhecem o conteúdo da lei. Então nós falamos, pessoal, vamos lá ver o conteúdo, porque violência patrimonial, por exemplo, é algo que as pessoas não sabem que é violência. E o que é violência patrimonial? Estou no relacionamento, a pessoa quebra o porta-retrato que tinha imagem do meu pai e da minha mãe para me fazer ficar triste. Isso é uma violência patrimonial, ela está destruindo um objeto que é de valor para mim. Pega o meu cartão de crédito, pega o meu dinheiro, pega o meu salário, é violência patrimonial. E esse tipo de violência tem acontecido muito com idosas. Verdade, né? Então, verdade. Algo assim que a gente tem que procurar prestar atenção, porque está lá na lei. Se está na lei, é passível de boletim de ocorrência. Olha que interessante. Então, é isso, né, que as pessoas não percebem. E a Lei Maria da Penha, então, você acabou de citar, ela não está restrita só a relacionamento de homem e mulher. É dentro de casa, dentro de casa, você falou que a gente sempre lembra do casal, claro, é a maioria, mas tem a situação, que a gente já conversou aqui, a violência do idoso também. A violência tem aumentado muito, né? O foco é assim, é dentro do ambiente do relacionamento, quando a vítima é mulher. Certo. Né? Então esse é o foco principal, porque coloca em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente dá o exemplo da idosa, é isso. Ela está dentro de um relacionamento familiar, está sofrendo um tipo de violência. Mas muitas mulheres, né, pelo Brasil afora, sofrem esse tipo de violência sem perceber que estão sofrendo violência. Né? E a violência patrimonial, ela é tão interessante que quando a gente conversa com várias pessoas, muita gente não sabe que é violência, que está na lei e que é passível de boletim de ocorrência. Porque na nossa cabeça é só violência física e violência sexual que existe, mas não, aí começou a ter a violência psicológica, que agora também entrou no código como crime, né? É difícil de você denunciar, mas ela está lá como crime agora, então as pessoas já estão começando a entender o que é violência psicológica e começamos a discutir também a patrimonial, mas você vê, nós estamos há 18 anos. É isso aí, é uma evolução, né? A lei da Maria da Penha chegou aí há 18 anos e tem muita coisa aí aos poucos evoluindo, né? Principalmente as informações chegando, mas o importante, você de casa, é saber que você não está sozinha, né? Se você está passando por essa situação ou conhece mulheres que estejam passando por uma situação de violência, saiba que você tem todo o apoio. E aqui em Maringá, como você destacou, nós somos privilegiadas, aqui tem uma estrutura bacana, seja a Delegacia da Mulher, seja o CRAM, que atende especificamente à violência à mulher, e 153, que é a Patrulha Maria da Penha, que também está aqui junto com a Guarda Municipal aqui de Maringá, né? E nós também temos a Casa Abrigo para mulheres que estão correndo risco de morte. Verdade. Que é feita uma avaliação no CRAM e elas podem ser encaminhadas para a Casa Abrigo. Olha aí, então, ou seja, tem várias alternativas hoje, né? Além da mulher não estar sozinha, tem várias alternativas para conseguir se reerguer e recomeçar uma vida. Exatamente. Importante também a gente pensar que foi havendo uma evolução, né? Nós começamos a discutir a palavra políticas públicas nos anos 1980. Em 1988, quando foi feita a Constituição Brasileira nova, foi colocado pela primeira vez igualdade entre mulheres e homens, então não faz tanto tempo assim, né? De 1988. Depois foram criadas as Delegacias da Mulher, depois a Lei Maria da Penha e todos os desdobramentos que a gente já conhece. Então é importante, né, a gente também valorizar cada conquista dessas, né? Legal. E parabenizar você também, né? Porque sempre está aí envolvida, né, nesse trabalho, nessa mobilização a favor das mulheres. Reforça algumas informações sobre a ONG Maria do Ingá. Também está aí para apoiar. Então, se alguém quiser entrar em contato, né, em busca de palestras, informações, oficinas, pode entrar em contato? Pode entrar em contato. Nós estamos no Instagram, como ONG Maria do Ingá Mulher.
e também no Facebook. Nós colocamos sempre Maria do Ingá Mulher, porque já existiram outras Marias do Ingá em Maringá, artesanato. Já perguntaram para nós se nós fazemos bonecas. Então, por isso a gente fixou que é mulher e direitos da mulher. Né, para dar esse destaque. E você mesmo falou, você tem voluntárias também que podem apoiar também essa mulher. Nós temos várias voluntárias, né? Nós somos professoras, advogadas, psicólogas, assistente social. É um grupo de mulheres que está junto aí nessa época, outras foram chegando, nós temos mulheres jovens que foram se juntando a nós e para realizar esse tipo de trabalho. Então nós temos uma equipe bem interessante. E anualmente a gente faz um evento fixo, né? Esse ano foi o 16º e cada ano a gente escolhe um tema para tratar no evento. O evento geral chama Café Mulheres e Política. Já tem a programação desse ano? Já foi, no mês de março. Nós fizemos os desafios do feminismo no século XXI. Que legal. E é feito em parceria com o Grupo Conectadas da UEM, que é um grupo que existe também para discutir a mulher e a presença das mulheres na tecnologia. Olha que legal, uma ONG apoiando aí as mulheres, né, e levando informação de qualidade. Tânia, muito obrigada pela conversa. Muito importante, informações preciosas aqui sobre Maringá e sobre os avanços aí que a Lei Maria da Penha trouxe e a gente vê na prática aqui na cidade. Obrigada, nós agradecemos, né, em nome da ONG Maria do Ingá essa oportunidade, estamos à disposição para eventos, contatos, por que vocês precisarem. Que legal, muito obrigada. E para vocês, obrigada pela presença, obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo Viva Melhor.